Safadinho, hein? Tá querendo saber como começou a putaria nos mangás, né? Pois então, você tá no lugar certo. Vamos falar tintim por tintim sobre como começou até essas histórias meio eróticas, etes e tudo mais dentro dos quadrinhos japoneses. Olá, eu sou o Matheus Calci e tô aqui para te ensinar sobre a história dos quadrinhos, uma abordagem teórica sobre gibis. Não desenho, não escrevo, mas pesquiso. E eu estou aqui hoje para te ensinar coisas picantes, coisas safadinhas do que rola nos mangás. Vamos que vamos. Tipo assim, historicamente falando, o ser humano sempre foi meio safado, né? Sempre teve ali um apreço pelo sexo, pelo erotismo, pelo desejo, pelo corpo, né? A gente consegue ver desde, sei lá, períodos paleolíticos, sei lá qual o período certo, quando surgiram as Vênus, a gente consegue ver vários exemplos de Vênus, né? Como por exemplo a Vênus de Willendorf ou a Vênus de Hohenstein, coisa do tipo, ou até mesmo a Vênus de Doni Vestonite. São estruturas, são peças que hoje é considerado arte. Caraca, deu um pingão aqui. Hoje são considerados peças artísticas em que são figuras femininas com partes do corpo bastante valorizadas. A gente consegue ver os seios fartos, as ancas fartas desses objetos artísticos. Então sempre teve aí, o ser humano teve um interesse em representar parte do corpo ou algo relacionado a corpo feminino ou corpo masculino. Se a gente for avançando no tempo, sei lá, o período da Grécia clássica ou o período egípcio, a gente consegue ver obras de arte com personagens com pênis gigantes, tipo o deus do sexo egípcio, que é um cara que tem um pinto colossal, ou então figuras em vasos gregos de atos sexuais, seja heterossexual, homossexual ou com elementos bestiais e coisa do tipo. São representações artísticas eróticas de coisas que aconteciam naquela época, né? Se a gente parar e ir para o Japão, que é o assunto que a gente está falando aqui mais especificamente, a gente já tinha artes pornográficas japonesas no período Edo, durante o período de ukiyo-e, que é o shunga, que são traduzidos como imagens da primavera, que eram obras artísticas totalmente sexuais e pornográficas. Tinha a carga erótica, tinha sim a carga pornográfica, mas o intuito era o mesmo: genitais, sexo, putaria. E durante o período do Shunga, vários artistas famosos fizeram artes eróticas. O Hokusai mesmo foi um deles, né? O Hokusai aí é bastante celebrado e coisa do tipo, né? O cara que fez aí a Grande Onda de Kanagawa e vários outros elementos artísticos bem influentes, né? O que também cunhou o termo Hokusai mangá, que alguns teóricos colocam que o mangá que existe hoje é por causa do Hokusai, o que é uma grande mentira, mas em algum momento do canal, do vídeo, a gente vai falar disso. Eu acho que eu falo disso na história do quadrinho japonês. Vou deixar o cards aqui, vão lá ver que é bem interessante. Hokusai, Kuniyoshi, vários artistas tiveram suas carreiras na produção de obras dentro da organização artística do Shunga. Uma das obras mais famosas do Hokusai, que até a gente consegue ficar puxando coisinhas aqui das obras pornô heterossexuais japonesas, que são as presenças de tentáculos. Há uma obra do Hokusai que é tipo o sonho da esposa do pescador, em que um polvo grande performa um sexo oral na mulher. Então tem uma cena assim chocante, né, de um animal chupando o genital feminino ali. Cara, esse vídeo vai ser meio que proibidão. Eu acho que o YouTube vai vetar essa porra, mas vamos que vamos. Arte, não estou falando da putaria pela putaria, e sim da arte. Shunga. Teve um artista aí que fazia shunga nesse período do ukiyo-e, né, o Kitao Shigemasa, que ele fazia obras pornográficas, né, obras dentro do shunga, com uma narrativazinha sequencial. É bem interessante. Então a gente consegue aí criar paralelos, puxar linhas assim de explicação cronológica, né, não que precise, mas de explicação cronológica para um desenvolvimento sequencial, quadrinístico futuro, sacou? Então assim, pode pegar artistas muito renomados de ukiyo-e, que também trabalharam com shunga, e artistas que eram extremamente conhecidos por causa do shunga.
Vale mencionar que em dado período no Japão foi proibido toda uma perseguiçãozinha e tal, mas a galera continuou fazendo, porque, né, o sexo move o mundo, querendo ou gostando ou não, o sexo move o mundo. E a gente pode pontuar que o Shunga foi aí, é uma influência direta para a produção de hentais ou gibis de sexo japonês, né? E dentro do Shunga tinham diversos tipos de temas, desde prática sexual homossexual, heterossexual, com animal, coisas oníricas, com criaturas folclóricas, sabe? Felação, masturbação, closes genitais, yokais com formatos de genitais. Então, assim, a gente tinha muito exemplo sexual nessas obras. Japonesinhos safados. Chega em momento mais pra virada ali do século XIX, quando começa a ter elementos de violência dentro das obras, né? Muzan-e é uma prática artística da valorização da violência e do sofrimento humano, e aí alguém falou assim, cara, e se a gente misturar violência com pornografia? E aí começa a ter ali o início do eroguro. O eroguro é um movimento artístico que começa na literatura e nas artes, mas depois vai descambar para o mangá, que é a mistura do erótico com o grotesco. O grotesco aqui são elementos de violência. Um dos artistas mais famosos, né, o Maru Suehiro, é um cara aí polêmico que mistura muito bem. Só que com o passar do tempo, outros artistas, o Maru foi influenciado por outros que vieram antes dele, a fazer eroguro. E um momento aqui no canal a gente vai falar de eroguro. Não vou queimar a largada aqui, mas esperem aí um vídeo sobre Shunga, sobre Muzan-e e sobre eroguro, porque tem artistas fabulosos. O Maru é um deles, mas existe mais uma caralhada de artistas. Tem um que eu esqueci o nome dele, que teve um mangá publicado aqui no Brasil chamado Na Prisão, que ele foi preso e ele faz um mangá biográfico do período dele na prisão. Esse cara aí influenciou o Maru e eles entram dentro de uma lógica aí do Nihonga, sabe? Enfim, em um momento do vídeo a gente vai falar sobre isso. Mas enfim, no campo dos quadrinhos, o que a gente tem nessa pegada? A gente passou, né, um período histórico aí, a gente citou ali as Vênus, né, da Idade da Pedra, veio aí falando de uma arte egípcia, arte grega, medieval japonês, mas não falando dos quadrinhos, mas seguindo a linha histórica, ali no começo de 1900, até ali um apogeu no final dos anos 20, começo dos anos 30, tinham as Bíblias de Tijuana. As Bíblias de Tijuana eram publicações quadrinísticas muito populares nos Estados Unidos, que eram gibis pornô mesmo, caralho. Era penetração, pau na chota, pau no cu, pinto com pinto. Uma noia, uma loucura. Inclusive aqui no canal eu falo sobre as Bíblias de Tijuana e sobre os catecismos, que foram as histórias pornôs publicadas aqui no Brasil pelo Carlos Zéfiro, né, e outros artistas, mas o principal deles era o Carlos Zéfiro, que era, né, 100% sexual, e muitas das Bíblias de Tijuana tinha o elemento parodial. Não era incomum ver obras quadrinísticas de relações sexuais de personagens da Disney, relações sexuais de atores famosos do cinema americano, personagens políticos. Tem a Bíblia de Tijuana de Gandhi, de Hitler, de Mussolini, de presidentes americanos, sabe? Tanto jocoso quanto sério. E também a Bíblia de Tijuana parodiando quadrinhos, sim. E até tinha uma piada que o George McNamara falava, que era assim, pô, esse meu quadrinho tá sendo plagiado em Bíblia de Tijuana, quer dizer que ele tá fazendo muito sucesso. No Japão também tem essas práticas de paródia até hoje com os doujinshins, então é uma prática recorrente na história quadrinística de paródia e envolvendo sexo, né? Ainda mais hoje que existe uma cultura aí do chip, né, que são personagens masculinos ou femininos ou heterossexuais que a fanbase idealiza formando casais, sabe? Então tem fanarts aí de personagens, tipo, não tem nada a ver entre si, tipo, vilões que se amam e eles vivem a vida junto, transam e tem uma família. E é um casal lindo, fofo e tudo mais, né? Tem gente que shippa, sei lá, personagens do One Piece tipo Zoro com Sanji, Jinbe com Nico Robin fazem artes bonitinhas e outras putaria com essa galera e tal. É isso.
A parada existe, os fãs idealizam e criam suas teorias, suas fanarts desses personagens convivendo e fazendo coisas que eles não fariam na obra original. A criatividade é ilimitada. Tá, então a gente pisou no campo dos quadrinhos com a Bíblia de Tijuana, agora a gente salta dos Estados Unidos pro Japão, porque nosso foco aqui são mangás de putaria, né? Quando a putaria, em memória aí ao MC Pedrinho, o professor da putaria. Olha o trecho dessa música, velho. Eu sou MC Pedrinho, professor da putaria. É incrível. Mas enfim, mangá. Eu vou pular um preâmbulo, eu não vou explicar a origem do mangá moderno, do Rakuten e tudo mais, eu deixo pra fazer isso em outro vídeo, quando eu lançar um curso sobre mangá aqui pra vocês, eu explico pormenorizado. Enquanto isso, vamos lançar drops aqui, de assuntos diversos, mas que tudo se conecta numa grande teia saudável. Mas pra quem quiser também saber, vá lá ver o vídeo da história dos quadrinhos japoneses que eu falo um pouquinho sobre Rakuten. Eu não sei se eu falo do Okamoto IP, mas enfim, vai lá. O Rakuten é o que deu o nome de mangá pro mangá que a gente conhece hoje. Basicamente, na época que o Rakuten estava começando sua carreira na ilustração, ele tinha um concorrente, o Okamoto IP, que tinha a sua visão de como é para ser a história em quadrinho. O Okamoto IP, ele cunha um termo chamado emonogatari, ou seja, histórias ilustradas. Ele pega quadros com uma alta carga de texto complementando o quadro, mas numa espécie de legenda. O texto não está inserido dentro da história, e sim é como se fosse um guia para você entender aquela cena. O Rakuten vai na contramão. Ele é influenciado por quadrinhos americanos, por tiras de jornais e materiais estrangeiros que começam a chegar no Japão com muita força depois das aberturas das fronteiras. Ele começa a ler aquilo e fazer seus quadrinhos baseados em quadrinhos estrangeiros. Então o termo mangá, ele vem para em um entendimento assim aberto. Mangá é basicamente histórias em quadrinhos japonesas que foram influenciadas por quadrinhos estrangeiros. Plim, mangá. Ele começa com o Didi Mangá, que ele fazia parte de um jornal chamado Didi Shimpo. E o mangá, como a gente conhece, é por conta de Rakuten, de Kitazawa Rakuten, e não de Hokusai. E aí, beleza, o Rakuten fazia seus mangás, né, publicava em jornais, que é algo curioso que o mangá não começa sendo uma publicação para criança, e sim para pessoas adultas, assim como eram as tiras americanas que eram publicadas em jornais. Criança não lê jornal. Então as primeiras histórias em quadrinhos era voltada para um público adulto. As temáticas eram mais voltadas para o social e para a sociedade, para o mercado de trabalho, para como no caso dos americanos, para como um trabalhador americano, alguém que vive no subúrbio, vive. No Japão não foi diferente. Tinha ali seus elementos. O Rakuten, ele não fazia obras voltadas exclusivamente para crianças. Mais pra frente ele vai fazendo algumas coisas, mas assim, as obras dele são voltadas para um público mais velho, que tem um entendimento diferente da sociedade. Então a gente vê várias tiras de Rakuten com adultos sendo protagonistas e poucas crianças, sabe? Poucos elementos fantásticos e coisas do tipo. Tinha muita charge, muita crítica política e social. Mas voltado para criança, anos depois vai aparecer. E aí eu coloco o Rakuten aqui porque em algumas das suas obras apareciam mulheres sem uma carga sexual explícita ou pesada, mas apareciam mulheres, por exemplo, trocando de roupa em que você conseguia vislumbrar parte dos seios dela, por exemplo. Não era nada sexual, não tinha ali elementos de desejo. Algumas charges ele tinha, por exemplo, tem uma charge em que as pessoas estão numa aula de desenho, né, de modelo vivo, tem uma mulher desnuda e ela fica assim, meu Deus, tem um moleque me olhando pela janela. Mas não é um mangá, a gente pode colocar uma charge, mas a gente também pode considerar mangá porque existe uma cultura japonesa aí que é um mangá de um quadro só. Pode ser. Mas ele não há uma sequencialidade, não há um desenvolvimento cronológico ali, é uma imagem estática, é uma representação. É um recorte de algo temporal que aconteceu ali, ele deixa registrado em um desenho só. Mas tudo bem. Existem sim outras produções artísticas, quadrinísticas de Rakuten que tem sim uma sequencialidade. E existem elementos, podemos dizer assim, que não são sexuais, mas tem ali presenças de seios, né? Então, personagens tomando banho, mas ele não foca tanto, assim, não há um destaque, sabe, para um erotismo, sabe? É algo mundano, é algo comum. Mas eu pontuo aqui porque é uma das primeiras
aparições em mangá, em quadrinhos, a ter ali um seio ou algo do tipo, porque eu pego aqui, não é nada punheteiro, nem nada, porque isso aqui, a presença do seio e tudo mais, vai ser pego e jogado de uma forma erotizada mais pra frente, principalmente no final dos anos 60 e começo dos anos 70, no shonen. Por isso que eu coloco aqui essa presença de um seio na obra de Rakuten, isso 1920 e 30, sabe? É bem quando os quadrinhos começam a tomar mais forma e mais força no Japão. Mas assim, era publicado em jornal, então não era nada muito longo, muito sequencial. Se a gente falar de uma série mesmo em quadrinho, dos que eu vi até agora, foi com o Speed Tarot, que eu até também faço um vídeo sobre a história do Speed Tarot, que é um mangazão interessantíssimo, que começa mesmo a usar uma narrativa cinematográfica dentro da obra. Mas eu coloco o Speed Tarot aqui porque não é algo contínuo, mas existe uma cena em que o tarô sai de um esconderijo próximo de uma estátua, e na publicação original a gente conseguia ver que a estátua era de um corpo feminino e você conseguia ver os seios dessa estátua. Vale mencionar que o Speed Tarot no começo também não era um mangá voltado para criança, mas as crianças começaram a gostar do personagem depois que ele foi publicado em uma outra revista ou outro jornal. Aí ele virou uma obra mais, podemos dizer assim, infantilizada. E aí quando teve a republicação, o Shishido Sako, né, o autor, ele faz uma censura, ele corta os seios dessa estátua e ela é mostrada só daqui pra baixo, não é mostrado os seios dela. Então eu ponho aqui o Speed Tarot porque aparece um peitinho ali, ele tira porque não havia carga erótica nenhuma na parada, mas ele não achou de bom tom manter e retirou. Então, do que eu tenho conhecimento, do que eu já vi, das minhas pesquisas, dos meus estudos, com o Speed Tarot é a obra que eu tive contato assim mais antigo. O Speed Tarot é de 37, se eu não me engano, a ter uma presença de um seio dentro de uma história longa, dentro de uma história, dentro de uma narrativa sequencial e com vários capítulos. Mas aí tudo muda. Dá uma virada de chave, dá um twist quando é publicado este mangá aqui, Atomic no Obon. Atomic no Obon foi um mangá feito pelo Sugiura Yukio, que era um autor muito interessante nessa época, e ele adorava pôr mulheres bonitas e mulheres desnudas, de certa forma, em suas obras. Há uma imagem muito interessante de todas as mulheres que ele desenhou, sejam elas nuas ou não, com cargas eróticas ou não, mas ele tinha uma predileção muito grande em desenhar mulheres. Ele adorava desenhar mulheres, e as mulheres que ele desenhava eram muito bonitas. Olha essa personagem aqui, como ela é bem desenhada, como ela é bonita. Isso aqui, gente, fez um sucesso tão grande que foi adaptado para 2 filmes, uma série de TV muito influente mesmo. Essa publicação, ela é do meados dos anos 40, não é shonen, não é voltado para criança, obviamente. Ela começa a ser serializada numa revista chamada Hope, que era voltada para o público adulto. Era tipo uma Caras da vida, assim, com uma comparação bem chula. Então, a história a gente acompanha a Obon, que é uma personagem aí que usa esse kimoninho, e ela é uma batedora de carteira. Ela pega o dinheiro da galera e doa pros pobres, uma espécie aí de Robin Hood. E nessa obra, o Yukio, ele vai pondo elementos eróticos dentro do gibi, sempre em tons de comédia, né? A gente consegue ver que o desenho do cara é maravilhoso, é interessantíssimo. E no decorrer da história a gente vê a Obon usando de sua sensualidade pra conseguir as coisas, né? O cara tava lá de guarda baixa, chegava o Obon, mandava um lero, mostrava um pouquinho do peitinho, o cara ficava maluco, ela conseguia roubar a carteira ou fazer o que ela quisesse. Era uma personagem muito forte, assim, ideologicamente falando, né? Ela era bem empoderada, podemos dizer assim, né? Empoderada aí é o termo da moda. Ela era uma mulher bem pra frente e gênio forte. Ela não arredava o pé, era fazer isso, ela fazia isso. E os caras apanhavam, ela chegava a dar porrada nos caras também. Era uma personagem, é uma personagem muito interessante. E cara, eu não sei por que não se comenta muito sobre esse mangá. É uma obra, assim, interessantíssima, marca um período histórico muito interessante, uma personagem mulher, protagonista dentro de uma história voltada para um público masculino, apesar de ter sua carga erótica e seu apelo sexual ali, ainda assim tinha umas ideias muito interessantes colocadas aqui nesse gibi. O Sugiura, ele era muito bom
nisso, assim. Ele tinha um tato muito além do seu tempo, sabe? Ele coloca muito bem aqui nessa obra. Então, assim, uma bundinha aparece, um peito 100% aparente tem aqui nesse mangá, e também tem uma história aqui que a personagem, ela mostra seu órgão genital. O órgão genital não é mostrado no mangá, mas ela, tipo, levanta o kimono, assim, na frente de um personagem. Lembra Dragon Ball? A Bulma e tudo mais? Então, com Atomic no Obon, começa a ter alguns elementos aqui e ali que a gente pode remeter a obras futuras, né? Após o Atomic no Obon e coisa do tipo, nos anos 60 com o Nagai-go, a gente vê isso com muito mais intensidade. Mas aqui com Atomic no Obon, meio que podemos colocar aqui que começa a ter com mais intensidade. Não vou dizer que foi o primeiro mangá a ter isso, né? Até porque existem muitos mangás nessa época, a gente não tem o conhecimento. Mas esse gibi caiu na minha mão, dei uma pesquisada, vi que ele era da década de 40, é uma publicação antiga e tem uma temática bem não convencional do que era publicado naquela época, né? Tinha Norakuro, eram umas obras infantis, Tank Tankuro, Koguma no Kurosuke, o próprio Speed Tarot, obras mais infantis, né? Shintakara do Tezuka, e Tezuka, né? Que foi o cara que fez o mangá se tornar algo, entre boas aspas, assim, infantiloide durante muito tempo. Então, com Atomic no Obon, a gente tem aí um twist bem interessante, cara. Eu achei bem legal, uma descoberta, assim, super acidental, massa. Sou louco dos filmes, mas não acho. Encontrei algumas cenas aqui e ali que eu tô colocando aqui pra vocês verem, né? Por exemplo, essa é a cena de um filme aí do Atomic no Obon. A gente consegue ver que é muito bem adaptado, a personagem tem as vestimentas bem características do mangá, as posições que ela fica, tem muitas cenas assim que a posição da Atomic no Obon, né, essa dela segurando o braço com a perna cruzada, em pôsteres tem, fotos promocionais do filme tem, então assim, foi uma adaptação que eu acho que tenha sido muito boa em relação ao material original, né? Então era bem popular e foi adaptado em 61 com o filme Atomic no Obon Surimasu Ayonomaki. No mesmo ano, teve o segundo filme, Atomic no Obon, o Ona Oyabun Taiketsu no Maki. E aí em 64 tem o especial de TV, que não sei se era o objetivo dele, era pra ser só um episódio, mas teve só um episódio. E aí o mangá, né, que começa em 47, ele começa na Hope e vai para outras casas, para as outras editoras, até ele ser encerrado definitivamente em 1963. Na década de 60, outra revista adulta. Calma, eu sei que você tá esperando chegar no Shonen. A gente vai chegar lá, mas a gente tem que falar quem veio antes. E esse cara, ele é uma ponte muito interessante entre o quadrinho adulto e o quadrinho infantil. Na década de 60, numa revista chamada Weekly Manga Times, né, que era uma revista seinen, uma revista voltada para o público adulto, começa a ser lançada uma série de um cara chamado Yanase Takashi. O Yanase Takashi é nada mais, nada menos que o criador do Ampaman. O Ampaman, tirando o Doraemon, Astro Boy e outros tipos assim, o Ampaman é o quadrinho infantil mais popular do Japão. É um mangá voltado para a demografia do Kodomo, para crianças aí em idade de alfabetização, idade escolar inicial. Pra vocês terem uma ideia, o Ampaman tem uns 3, 4, talvez 5 museus infantis com experimentoteca temático do Ampaman, para vocês terem uma ideia do tamanho do sucesso. Então, assim, um personagem infantil, antes dele virar o que virou, o Yanase era um autor de mangás adultos. E ele faz uma obra aqui, eu suspeito muito que o Toriyama Akira, o criador do Dragon Ball, leu o quadrinho desse cara e se inspirou para fazer um quadrinho chamado Lady Red, que a gente vai falar aqui, que é o quadrinho que a Jump não quer que você saiba, mas eu vou revelar aqui em primeiríssima mão para vocês. Mas a gente vai chegar lá, mas antes disso, deixa eu falar como essa história do Yanase. 1962, a gente tem um episódio dentro de uma série feita nessa revista pelo Yanase chamado Shichimi Karaku. E aí, o que acontece? É uma história de uma página, são 8 quadros ou 9 quadros, se eu não me engano, eu não vou ter aqui de cabeça, mas na hora da edição vai estar aqui para vocês verem.
que é uma história que uma mulher está andando na rua, né, normal, e ela ouve gritos de crianças. Ela olha e tem duas crianças assim com trajes surrados, bem baqueados, né? E eles estão correndo pedindo ajuda, porque eles foram no restaurante de um cara, saíram sem pagar e o cara revoltadíssimo falando assim: suas crianças filha da puta, paga o que vocês me devem! Tá puta. E aí ela fala: calma meu senhor, eu pago pra ele. E aí eles falam que estão há 3 dias sem comer, estão com fome e tudo mais. E ela fala: tudo bem, vamos lá no restaurante. E aí as crianças comem. E aí chega o dono da loja e fala assim: ô minha querida, então, deu essa dinheirama aqui. Ela olha a carteira dela e vê que ela não tem esse dinheirama. E aí o que ela faz? Ela fica pelada em praça pública para as pessoas darem dinheiro para ela fechar a conta. E aí você consegue ver que ela está totalmente nua aqui no gibi. Ao contrário do Atomic No bom, que ela não aparece totalmente nua, aqui a gente tem uma personagem totalmente nua. Não vou dizer que foi a primeira, mas eu coloco ela aqui pra fazer esse paralelo com a Lady Red, que eu vou falar mais pra frente. Então a gente tem uma personagem totalmente nua, à mostra, dá pra ver muito bem os seios dela, tal, e ela tá com a perna aberta também. Ela tá fazendo algum show em praça pública pelada. A gente consegue ver as roupas dela pendurada ali. Ela tá precisando de dinheiro e ela vai colocar o corpo dela à mostra pra conseguir o dinheiro pra pagar essa dívida que ela tem no restaurante do Sr. Oclinho. Agora vamos saltar e chegar finalmente onde você quer saber. Shonen. A putaria no Shonen. A gente falou aí do Seinen, agora eu vou falar do Shonen, que ficou muito popular por conta de um autorzinho safadinho chamado Nagai Go Harenti Gakuen. Vou dar um preâmbulo. Temos a Shonen Jump. A Shonen Jump é uma revista de antologia de mangás que hoje em dia é uma das mais famosas, se não a mais famosa, mas antes dela veio outras. E aí a Shonen Jump, para tentar competir com essas revistas, eles lançavam novos autores. O Nagai foi um desses novos autores. Uma das primeiras obras dele, se eu não me engano, foi com Harenti Gakuen, ali na década de 60, início ou meados da década de 60. E foi a primeira vez que um mangá voltado agora sim para jovens, para adolescentes e coisa do tipo, com presença de elementos eróticos, sim, alunos levantando saia de garotas, mexendo nos seios dela, enfiando cara na bunda, cara no peito. Nagai colocou isso tudo aqui nesse mangá. E aí esse mangá foi publicado entre os anos de 68 a 71 ou 72. Então afinal é muito polêmico. O canal Otaking faz um vídeo fabuloso sobre Harenti Gakuen. Eu vou deixar aqui pra vocês verem. Ele explica pormenorizado Harenti Gakuen, coisa que eu não vou fazer aqui. Então se você quer saber a origem pormenorizada do Harenti Gakuen, vai lá no vídeo dele, que é um complemento interessante pra esse vídeo aqui. E acaba de uma forma muito maluca, e de uma forma que o Nagai gosta de fazer, do nada e com muita violência. Então, um mangá que começou numa escola com adolescentes fazendo várias picardias, acaba de uma forma como se fosse a guerra mundial acontecendo. É cabeça voando, é membros mutilados pra todo lado, acaba de uma forma muito escrota. Não é à toa que... Eu acho que ele se influenciou também, porque ele tava fazendo Devilman nessa época, já era década de 70, tava fazendo Devilman. Ele falou: mano, Devilman vai ter violência, vou pôr violência pra caralho aqui no final também. Então me enchendo o saco pra porra pra terminar essa merda e não sei o que, cansei desse gibi, mata, joga uma bomba, mata todo mundo. É basicamente esse o fim de Harenti Gakuen. Não tem nada a ver com nada. Mas enfim, Nagai Go. E aí, cara, esse mangá, ele fez tanto sucesso que vai dar pra filme, série live action, é muita coisa. O Nagai é um autor assim extremamente prolífico e muito interessante. As obras dele são muito, até as mais chumbregas são legais de certa forma. E cara, que autor punheteiro. Ele tem aquela Hentai Kamei, eu acho que é uma heroína que ela tampa o rosto e ela luta toda pelada, mano. Toda pelada. Por quê? Não sei, mas Nagai, né, velho? E aí, o Harenti Gakuen, na época, ele divide tanto a galera da direita quanto a galera da esquerda. Era um sucesso, dava dinheiro pra caralho, várias obras começaram a colocar elementos assim. Tanto que é marcado como um primeiro ecchi, assim, feito. E aí, a galera da direita, né, os conservadores, falam assim: cara, esse gibi é um crime, as crianças estão sendo mal influenciadas por essa merda, tem muito teor sexual. A população tava caindo de pau, tava enchendo o saco do Nagai, e ele encerra de uma forma muito brusca. Foi isso. Quem quiser saber mais, vai lá no Otaking, que vale a pena, é um vídeo muito legal mesmo. Agora vamos pra próxima. Uma coisa que eu tenho que explicar aqui pra vocês: o termo ecchi e o termo hentai são termos muito usados no ocidente. Lá no Japão,
eles têm outros termos. O mangá ecchi, por exemplo, ele é chamado de oiroke. Lembra o jutsu do Naruto, o oiroke no jutsu, que ele se transforma uma mulher gostosa e tudo mais? Então, o oiroke são mangás que têm essa carga erótica, sabe? Pode ter uma relação sexual, pode estar presente no genital, mas ele não é explícito. Então, lá no Japão, esses mangás são conhecidos como oiroke. Aqui no ocidente a gente usa como ecchi. Mas não é porque eles chamam de oiroke lá que eles não vão dar o nome de ecchi. Tanto que tem futariete, eles colocam também a classificação do ecchi. Mas a popularização do uso do termo é algo ocidental. Tipo yaoi, yuri, essas coisas é algo mais ocidentalizado. E o hentai, que a gente usa muito aqui, lá é conhecido como seijin muke. E também tem outros tipos, como drama sexual, que é o gekigashi. Lembra do Gekigai e tal, tem o Gekigashi, o Gekigashi, mas isso é assunto para outro momento. Mas aí beleza, Harem Chigakuen, Nagaigo, e outras essas coisas. Nos anos 80, vem aí uma nova geração de artistas. A gente passa os anos 70 com o movimento hippie, libertação sexual e coisa do tipo, influencia uma nova geração, que nos anos 80 vai vir a fazer mangá. No shoujo, em outros momentos, já teve, assim, elementos, né, de relação sexual, mas como o foco aqui é shonen, vai sair um vídeo de shoujo, tá, gente? Falando a origem da história do shoujo, fiquem aí, daqui a alguns meses vai aparecer. Aguenta aí, tá? Mas teve sim, tá? Então já é algo recorrente dentro da produção quadrinística japonesa, esses elementos sexuais, eróticos e tudo mais. E aí nos anos 80, a coisa fica mais picante dentro do shonen. Então, tipo, mangás como Urusei Yatsura tem uma carga aí apelativa grande. Rama meio, Rama meio. Quantas vezes não aparece o peitinho do Rama ali, velho, quando ele tá mulher, sabe? Tem uma conotação sexual muito grande. Ambas as obras é da Takahashi Rumiko, que é a autora aí de Inuyasha e tudo mais, né? Pra você ver que ela começa a carreira com umas obras meio apelativa, hardcorezinha, e depois fica mais de boa. Meizou Cucu, Inuyasha, fica um negócio mais gostosinho, sem peitinho e sem putaria. Vale mencionar que essas obras não foram publicadas na Shonen Jump, né? Mas, cara, existem tantas obras, oiroke, a Jump, vocês não têm ideia. Só algumas aqui, né? Hokuto no Ken tem. Pros anos 80 na Shonen era a Deus dará. Era violência pra caralho, era putaria, era tudo. Apesar de Hokuto no Ken ser uma obra violentaça, tem uns momentos aí que aparece um peitão da mulher assim, à mostra. Plau! Dragon Ball, o Toriyama. O Toriyama é um aprendiz direto do Nagai. Tem muita referência de Nagai nas obras dele, principalmente o uso genial de erotismo e comédia. O começo de Dragon Ball, a Bulma, coitada da Bulma, foi tão sexualizada, foi tão abusada ali, que eu fiquei, gente, porra da criança, né? O Toriyama é meio... falta um parafusinho nele, mas assim, carga de comédia misturada com o erotismo que ele coloca é maravilhoso, é genial, cara, é uma sacada muito boa. Dragon Ball é uma obra comédia. Tá? A gente tem exemplo do Dragon Ball Z, que é só porrada, que Dragon Ball Z, comparado ao Dragon Ball clássico, é um lixo, cara. Toriyama era muito mais soltinho em Dragon Ball, tinha piadas com a própria página, cara, quebra de quarta parede e muita piada. O Goku, criança, é um personagem maravilhoso, cara, e fica essa merda aqui hoje em dia. Team Vegeta. Ichigo 100%, Ichigo 100%, a história do cara que quer encontrar a menina que usa calcinha de morango, que foi revelado pra ele num sonho, e ele fica aí olhando embaixo da saia das meninas até dizer chega, e foi muito publicado, tipo, tem muito volume de Ichigo 100%. Video Girl Eye tem uma cena de sexo até intensa pra um shonen, assim, eu fico, caraca, tipo, não mostra, né, a penetração nem nada, fica muito subentendido ali, e ela é pesadinha, cara, ela é intensa. E o Hakusho, o Togashi colocou umas picas nos lugares assim, aí tem uma no último torneio, né, acho que ele tá de saco cheio de fazer o Hakusho, ele coloca umas picas bem aparentes, aí eles pedem pra dar uma mudada, ele dá uma apaziguada, mas no primeiro torneio das trevas, o Arena lá, você consegue ver umas picas muito aparentes mesmo, velho, pica e o cu. É incrível, o Togashi, a veia cômica do Togashi também é excelente. Naruto, a gente tem o Hiroki no Jutsu, e tem um aqui que é bem explícito, não é bem explicitão, mas, não, é bem explicitão sim.
To Love Ru. To Love Ru. Foi publicado aqui no Brasil também. Cara, é peito voando pra todo lado. É peito, 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 peito. E tem uma parada interessante que o autor, né, de To Love Ru, ele coloca subliminarmente órgãos genitais femininos nos olhos dos personagens. As cenas que a personagem tá sentada na cara do protagonista ou de algum personagem e ele dá um close no olho, você consegue ver o formato da vulva no olho dele, velho. E assim, eu falei do Toriyama, né? E todo o vídeo todo falando do Lady Red. E aí o Toriyama tem uma história obscura. É a história que a Jump não quer que você veja, que é a Lady Red. Então, Lady Red é uma história pra você ver, né, que o Toriyama teve muita aí envolvendo o Nagai e lembra muito a história também do Yanase. A história de Lady Red é o seguinte, a gente acompanha uma heroína aí que não tem muitas condições, né? O carro dela tá bem chumbrega e ela acidentalmente bate no carro de um senhor que paga um esporro gigantesco pra ela e tudo mais, e ela vê um bandido fugindo, né, de carro, e ela vai com o carro dela tá pifado por conta da batida, e ela chama um táxi pra perseguir o bandido. E o táxi vai, táxi vem, tal, o bandido chega na casa, e o táxi para, e o taxista fala, do tantos dinheiros. E ela fica, putz, eu não tenho como pagar. E aí, cara, olha que loucura. O taxista fala, você não tem como pagar, então você vai ter que pagar com o seu corpo. E aí ela paga a corrida de táxi, transando com o taxista sem ela querer, porque na página seguinte ela tá chorando, ela tá com a lágrima caindo, assim, é um negócio muito pesado. E aí ela volta, né, ela fala, não tem tempo, vamos atrás do bandido. E aí ela vai atrás do bandido, ela fala, se renda, não sei o que, o bandido, porra nenhuma, a gente vai se divertir. E aí o bandido abusa dela sexualmente. E aí depois que eles terminam o ato sexual, ele dá um bolo de dinheiro pra ela. Ela vê aquele bolo de dinheiro e meio que liga a lâmina fala assim, pô, eu posso conseguir dinheiro. E ela larga a profissão de super-heroína pra virar prostituta. E o último quadro é ela assim, eu sou a Lady Red, agora eu sou a mensageira das habilidades sexuais, sendo que no começo da história ela era a mensageira da justiça. E aí chega um velho falando quanto? E ela fala tanto. Toriyama aí do Velho Testamento, cara. É uma das obras obscuras aí do Toriyama. Então você vê que essa obra tem uma carga erótica. Então a gente consegue ver bundinha da personagem, o início de um ato sexual ali. Não mostra o ato per si, mas fica, né, implícito a parada. E ele usa piadas. São questionáveis as piadas, mas você consegue ver que há sim uma carga humorística aqui. É um humor politicamente correto, podemos dizer assim. É tipo um humor bem parecido com Los Três Amigos, ou Chiclete com Banana, aquelas obras que a Angeli, Glauco e Laerte faziam, né, que tinham umas piadas assim bem punks, mas ainda assim era tudo num contexto humorístico. A gente vê que tem isso aqui, e a história lembra, né, a do Yanase, a mulher ter que se vender, de certa forma, seu corpo, apesar que do Yanase não há um ato sexual, e aqui há sexo, no final a heroína se torna prostituta para ganhar dinheiro, há esses elementos e, claro, tem toda a carga erótica, sexual e com tons de humor que o Nagai usa nas suas obras. E é uma obra super bem desenhada no estilo do Toriyama, ele pega um estilo parecido com Dr. Slump, né, colorido, é uma obra bem bonitinha, mas com uma história bem duvidosa. E uma coisa curiosa, né, os seios podem ser mostrados, né, em quadrinhos shonen, mas tem uma revista que é a Shonen Magazine. Ela é uma revista doida, que ela é uma das únicas revistas shonen que colocam mulheres de biquíni, mulheres gostosinhas em suas capas de antologia. Isso é comum em revistas de seinen, né, antologias de seinen, mas ela é a única, assim, não vou dizer a única, mas ela é uma das poucas de shonen que você vai querer ler um mangá e tem umas japinha magricelinha de biquininho com os peitinhos fartos e tudo mais na capa. E outra revista de shonen, né, que fecha as três maiores, né, porque a gente tem a Shonen Magazine, a Shonen Jump e a Shonen Sunday, que curiosamente é publicado na quarta-feira, mas vai saber porque que é Sunday. Há uma explicação, mas falarei dela quando tiver um vídeo sobre a história do Shonen. A Shonen Sunday, ela tinha uma política muito doida que, assim, você pode desenhar o seio que você quiser, meu parceiro, mas não desenhe um mamilo, tá bom? Um mamilo fora de cogitação, é pra ficar peito de boneca Barbie. E aí só recentemente essa regra aí caiu, até porque a Shonen Sunday, ela tinha, dentro dessa revista de shonen, ela tinha a filosofia de ser um mangá mais voltado para algo educativo,
sabe? Então eles tinham ali umas partezinhas de história, de teorias, de coisas educativas, não só mangá por si só. Aí ele tinha essa política, meio que foi abandonada aí há alguns anos. Aí agora as 3 maiores revistas de shonen do Japão pode publicar peitinho pra caralho, desenhar mamilo, mas só não pode mostrar explicitamente genital. E aí quando mostra genital, tem uma política japonesa aí de não mostrar genitais, a gente consegue ver a censura, mesmo em obras para adultos, seinen, a gente vê os genitais sendo censurados com um borrão ou com uma marca branca, assim, é bem comum. E obras pornográficas, mesmo hentai, a gente consegue ver órgãos genitais com mais detalhes, mas ainda assim tem umas censurinhas, assim, umas tarjinhas, ocultando basicamente nada. Mas é por conta de uma lei japonesa aí, de representação genital e tudo mais, que eles não colocam. Isso fica assunto para outro vídeo. De resto, a gente concatena, a gente conclui aqui quando a putaria invadiu os mangás. Gostou do vídeo? Se tiver gostado, mete aquele like, comenta, divulga, passe para os seus amiguinhos, para suas amiguinhas, para os seus amiguinhos que gostam de um assunto mais picante. Vamos ver, né, se o YouTube vai encrencar com esse vídeo ou não. De qualquer forma, obrigado pela presença. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.